Vamos ler, gente, Juízes capítulo 6, versículo de número 18, mas aí eu preciso um pouquinho mais de retorno. Juízes capítulo 6, versículo de número 18, somente esse versículo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. Vou repetir, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. Hoje eu quero falar sobre um tema específico. Deus espera algo de você. Para a gente começar, fala isso para quem está do seu lado aí. Deus espera algo de você. Normalmente, a gente vem à igreja com uma expectativa muito bem definida: receber algo de Deus. Essa é a nossa expectativa definida. A gente sai de casa, na maioria das vezes, e vamos até uma igreja, sentamos, e ao sentarmos a gente tem uma expectativa: receber algo da parte de Deus. Vamos lá. Normalmente, como eu disse, a gente vai à igreja e define uma definição muito específica no nosso coração, que é receber algo. Aí quando a gente chega na igreja, nosso coração está voltado para esse sentimento. Eu vim aqui para receber algo da parte de Deus. Quando a gente chega num ambiente onde a nossa expectativa é receber, então a gente se assenta e espera para receber. Essa é a nossa expectativa. Então a gente vem a uma casa de oração, a uma igreja como essa, e a gente espera receber algo do louvor, né? Que o louvor seja bem ensaiado, bem preparado, e que de alguma forma me motive, né? Ou para que eu celebre, ou para que eu comece a pensar e refletir a respeito da minha vida. E de repente as nossas expectativas às vezes são frustradas por conta disso. Às vezes a gente ouve a pregação, a ministração da palavra com a expectativa de receber, e aí a gente senta na expectativa de ver a performance do pregador, daquele que vai ministrar, e se ele vai falar as coisas corretamente. Pode deixar do jeito que estava melhor. Então, queridos, eu percebo que essa expectativa equivocada, a gente acaba entendendo e descobrindo que ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida, nós fomos ensinados a ver o culto muito mais como um balcão, onde a gente chega para receber alguma coisa, do que um altar. O culto, queridos, ele é um altar e não um balcão. A diferença entre balcão e altar é que no balcão eu vou e busco aquilo que quero, aquilo que preciso e aquilo que peço especificamente. No altar não. No altar eu não busco, eu levo. No altar eu não recebo, eu entrego. No altar a própria palavra diz que no altar, o chamado altar do Senhor é um altar de sacrifício. Então, a minha expectativa colocada no lugar certo, a gente descobre então que muitas vezes nós erramos profundamente por causa da forma, da visão e da mentalidade. Está tendo eco aqui em cima. Por causa da forma. Querem que eu tente esse outro aqui? Tento esse? Sim? Esse? Por causa do erro, queridos, e que a gente tem, e da percepção que nós temos equivocada, nós somos bloqueados, e muitas vezes, por causa desse equívoco, nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. O texto que eu li é um texto muito especial, o versículo que eu li.
Esse texto aqui, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. É um cidadão chamado Gideão, e que vocês conhecem muito bem a história. E quem responde, eu esperarei até que voltes, é o anjo do Senhor. Toda vez no Velho Testamento que aparece a palavra anjo, né, precedida pelo artigo definido o, não é um, mas o anjo do Senhor, ele está falando de uma menção daquilo que nós chamamos na teologia de teofania. É uma aparição de Cristo no Velho Testamento, o próprio Filho de Deus. Isso é tão verdade que anjo não aceita adoração, anjo não, ele sabe exatamente qual é o lugar dele, somente ao teu Deus adorarás. E nós vemos aqui que ainda que o que está sendo citado aqui é o anjo, nós vemos um Gideão que adora, e nós vemos esse ser que aceita essa adoração. Então fica provado por A mais B, que só poderia se tratar da pessoa de Cristo. E é interessante que nesse diálogo, Gideão diz, eu te peço que não vá embora, até que eu traga algo aqui e ponha perante ti. E nós, na visão que nós temos atualmente, do contexto geracional dessa geração, a gente acha que Deus falaria, né? Não, você não tem que me trazer nada, não se preocupe com isso. Mas o que a gente observa é uma resposta completamente diferente. Ele responde, eu esperarei até que voltes. Então nós vemos aqui, queridos, uma expectativa. Deus espera algo de você. A gente precisa entender que ao sair das nossas casas, né, a gente tem que sair com uma mentalidade, com uma consciência de adorador. Que a gente não tem que vir a uma igreja com o intuito único de buscar, mas de levar. E há uma diferença entre esses dois. Porque muitos de nós, ao invés de vivermos uma vida de adoração, de gratidão, cheio de alegria no coração, nós vivemos uma vida de pedintes. Tudo que a gente quer é pedir, pedir, pedir e pedir. E o pior é que muitos de nós fazemos disso o nosso dilema, ou o nosso lema para a vida. Vivemos uma vida de pedição, ao contrário de uma vida relacional. Para o judeu, queridos, a oração não é um lugar para se pedir, mas um lugar para se relacionar. Oração para um judeu é relacionamento. E muitos usam a oração como um único objetivo: pedir. A oração serve para pedir. A gente vive numa geração que é a geração que tem que se dar bem. O tempo todo nós somos impulsionados a nos dar bem. Muitos são empurrados a cortar uma fila, a pular alguém, sempre buscando essa sensação de que está se dando bem, né? Eu recebi algo e por conta aqui, né, do meu jeitinho ou das coisas, da forma como eu levei, o nosso pensamento é sempre em torno disso, e então levamos isso para a igreja. Porém, a partir de um relacionamento com Deus, o nosso pedir fica enfraquecido, porque a amizade com Deus, ela vai gerar uma provisão natural. Você não precisa estar o tempo todo. Sem esse entendimento, a gente faz dos nossos cultos, ao invés de ser uma casa de oração, de relacionamento, ao invés de ser um altar de sacrifício onde eu chego para entregar e não para buscar, a gente faz dos nossos cultos esse grande balcão, onde Deus tem que estar atrás dele com um cap na cabeça, respondendo e entregando para você tudo aquilo que você quer. Não existe sacrifício, não existe comunhão, não existe altar, existe essa figura desse balcão. Óbvio que Deus, ele é misericordioso e nos abençoa, mas a ideia bíblica de cultuar a Deus é trazer algo para Deus. Quando a gente lê o texto que eu li aqui, Juízes capítulo 6, o 6, o 7 e o 8, se concentra na
história desse homem chamado Gideão, e eu nem vou me deter aqui nos 300 de Gideões e nada, mas apenas para eu contextualizar aqui, Israel vivia o seu momento mais crítico da história, tanto do ponto de vista econômico, social e político. E no livro de Juízes, todas as vezes que o povo se afastava de Deus, esse povo era escravizado por uma outra nação ou por um outro povo. E ao arrepender-se do povo, Deus então levantava um juiz, daí o nome Juízes, o livro de Juízes. Levantava um juiz e esse juiz conseguia, através do poder sobrenatural de Deus, ser um instrumento para libertar o povo da mão daqueles que estavam oprimindo. No capítulo 6, 7, 8 de Juízes, então conta a história de um desses juízes, chamado Gideão. Ele é usado para libertar o povo de Deus de um outro povo, que são chamados os midianitas, que era um povo lá da região do Negueb, da terra de Midian. A Bíblia nos mostra que o relacionamento, a forma como os midianitas oprimiam o povo de Israel, era extremamente opressor, porque eles não chegavam e matavam todo mundo, mas eles esperavam que o povo de Deus, o povo de Israel, plantasse, regasse e colhesse, e depois que estava tudo no celeiro, então eles invadiam a terra como gafanhotos, e eles levavam tudo para eles, inclusive os animais. Se você ler Juízes 6, versículo 5, a definição é triste: em grande multidão que não podia se contar, eles e os seus camelos entravam pela terra para destruir. Assim, olha o resultado disso: Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então o anjo, uma teofonia, o Cristo revelado, se apresenta a Gideão. E a Bíblia vai dizer no versículo 6, ou melhor, no capítulo 6 e no versículo 11, que esse anjo se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, e ali ele viu Gideão, que estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Gideão era um homem inteligente, e essa inteligência dele fez com que ele pegasse o trigo e fosse malhar no lagar. O lagar não é para o trigo, o lagar é para a uva. Então a uva era colocada no lagar, pisoteada, para daí fazer a bebida, para daí fazer o vinho. Mas ele usa aquele lugar, o lagar, que é uma espécie de uma pequena piscina, para poder malhar o trigo ali, escondido dos midianitas. A Bíblia vai dizer que eles fizeram esconderijos nas montanhas e nas cavernas para esconder a comida dos midianitas, por causa da opressão desses midianitas. Nessa situação, o anjo apareceu, e quando o anjo aparece, o anjo vai falar para um cara que está oprimido, um cara que está malhando o trigo no lagar, um cara que está sendo saqueado, um cara que faz 7 anos, porque durou 7 anos a opressão dos midianitas, que está passando fome e necessidade, um cara que está vendo a terra sendo invadida. Ele vai chamar esse homem, e ele, ao encontrar esse homem, ele diz: o Senhor é contigo, homem valoroso, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Queridos, não é... O que o Senhor fala para Gideão aqui é tão fora do contexto, é tão fora da casinha, daquilo que normalmente você vê, é completamente na contramão daquilo que Gideão está vivendo. Eu preciso alertar você nessa manhã a entender que Deus, Ele nos chama e Ele nos fala coisas que muitas vezes vão totalmente na contramão daquilo que a gente está vivendo. O Senhor, às vezes nós estamos num momento de maior dificuldade, não temos às vezes o recurso, um dinheiro para pegar um ônibus e ir no centro, e Deus diz: olha, você é um homem próspero. Você fala: hã? O que é isso? Às vezes nós estamos vivendo um momento com tanta dificuldade, muitos vivem um momento de tanta dificuldade com os filhos, e o Senhor vem e diz: você gerou filhos para a bênção.
Parece que vai tão na contramão. O homem está ali oprimido, escravizado, malhando trigo no lagar, gente, numa situação terrível. E o Senhor chega ali e fala essas coisas para ele. Eu entendo, queridos, que quando Jesus quer fazer alguma coisa na vida de uma pessoa, Ele tem que restabelecer a verdade na vida dessa pessoa. E se você analisar, Ele diz, o Senhor é contigo. Ele diz, homem valoroso. Ele diz, vai na tua força. Ele diz, livrarás. E Ele diz, fui eu que te enviei. Eu pergunto para vocês, essas palavras fazem sentido para o contexto dele? Nenhuma. Mas se você analisar cada uma dessas palavras, você vai ver, o Senhor é contigo. Ele está falando o quê? Existe um relacionamento entre você e Deus, essa é a verdade. O Senhor não te abandonou. Quando Ele diz, você é um homem valoroso, Ele está dizendo, saiba quem você é. Porque se você relaciona com o Deus dos deuses, com certeza, o Senhor te ama e você é importante para o Senhor. Quando Ele diz, vai na tua força, Ele está dizendo, existe um vigor, uma força que está dentro de você, já foi colocada aí pelo próprio Deus. Quando Ele diz, porque tu livrarás, Ele está dizendo, ainda que você esteja nessa circunstância, existe um propósito para a sua vida, e o teu propósito é livrar o povo da mão dos midianitas. E quando Ele termina dizendo, não fui eu que te enviei, Ele diz, você não só tem um propósito, como você tem uma missão. Então, peraí, o cara está lá, vivendo o pior da vida dele, vivendo uma escravidão, e Deus chega ali e diz assim, eu sou Deus que tenho amizade contigo, você tem valor, você tem força, existe um propósito sobre a sua vida, e existe uma missão que eu estou te dando. Essa é a verdade sobre a vida de todos nós que estamos aqui. Essa é a verdade. Mas diante da verdade, que foi escancarada diante de Gideão, e é escancarada diante de muitos de nós, porque o Senhor estabelece a verdade na nossa vida, diante desta verdade, o que Gideão faz? Ele se agarra às tradições familiares. Não existe nada mais devastador e abençoador do que as tradições familiares. Se as tradições familiares te empurrarem para o Senhor, não existe nada mais abençoador, mas não existe nada mais devastador do que uma tradição familiar que te afasta de Deus. Então qual que é a resposta de Gideão? Ah, meu Senhor, como é que eu vou livrar Israel? Ou seja, de cara ele já diz assim, opa, peraí, eu prefiro ficar com a mentira, eu prefiro viver sem propósito, eu prefiro viver sem missão, eu prefiro me agarrar à mentira. Ele diz, ah, meu Senhor, como que eu vou livrar Israel? Escute agora, eis que há, minha família é a mais pobre em Manassés, e dentro dessa família que é pobre, eu sou o menor. Então quer dizer, eu sou o pobre do pobre, é o pobre de marré, eu sou o pobre do pobre, a minha família é pobre, e dentro da minha família pobre tem o mais pobre que sou eu. Essa é a minha definição, em nome da tradição familiar, e a tradição familiar fala que a minha família é assim, e dentro dessa família eu sou o pior deles. Dentro dessa condição, esquece esse negócio, vamos deixar quieto, eu prefiro viver dessa forma, eu prefiro morrer assim, eu prefiro morrer malhando trigo no lagar, eu prefiro sofrer, eu prefiro essa circunstância. Mas glória a Deus que o Senhor insiste. E eu posso ser bem sincero com vocês, eu tenho certeza, eu só estou aqui porque Deus insiste. E eu posso dizer com toda certeza, você só está sentado aqui nessa manhã numa cadeira porque Deus insiste com você. Deus insiste. Mas o medo de Gideão, isso que eu acho interessante, não é ele ir lá e perder a guerra, não é ele ir lá e morrer na guerra. O medo de Gideão é
simplesmente quebrar a tradição familiar. Quantos de nós temos como impedimento principal servir a Deus? Quantos de nós temos como impedimento principal servir a Deus por causa das nossas tradições familiares? E eu vou falar uma coisa. Semana passada aqui eu falei sobre família. Quem estava aqui, diga amém. Família é o plano de Deus na terra. Mas muitos de nós, às vezes pedimos uma família, e essa família nos afasta de Deus. Muitos de nós pedimos filhos, e os filhos nos afastam de Deus. Muitos de nós pedimos ou convivemos com tradições familiares que nos afastam de Deus. A gente não pode ser quem a gente é, porque na minha família não é desse jeito, e se não for desse jeito, então não dá certo. E é nesse contexto que Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. O que Jesus está falando ali, queridos, porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mas o que a Bíblia está dizendo ali é que quando a tradição não te permite viver a realidade do que Deus tem para você, então é nesse momento que precisa haver um rompimento. E Pedro, que era o cara mais carregado de tradição da Bíblia, é o cara que mais bloqueou a entrada dos gentios no Evangelho. Esse Pedro, após ser transformado, ele escreve em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 e 18. O que ele diz? Sabendo, ele diz: eu já sei, espero que vocês também saibam, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, vírgula, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não é a tradição que resgatou você, não é a tradição familiar que vai resgatar você. Aí ele termina e diz assim: mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Quem está aqui comigo, diga amém. Vocês sabem a história, eu disse que eu não ia me deter, mas vocês sabem que Gideão então assume a sua posição, e somente com 300 homens, começou com 22 mil, e foi diminuindo até chegar em 300 homens, ele venceu o exército dos midianitas, e ele livrou a terra da opressão. Através dele, Deus deu um grande livramento. Mas eu não quero falar sobre isso. Quero falar especificamente sobre este versículo, que no meio desse processo dele com Deus, ele diz, no momento do seu chamado, ele diz: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. Ele está pedindo: não te apresses, espera eu voltar, para eu te entregar algo. Ao que o Senhor responde: eu esperarei aqui. Deus espera algo de você. Deus espera algo de nós. É interessante, gente, que a gente vê Deus como aquele que é o provedor de tudo aquilo que a gente precisa, e ponto final. E que Deus não precisa de absolutamente nada da nossa parte, e que nós não precisamos nem ter esse coração grato. Mas escutem esses dois versículos que eu vou ler a respeito de um rei chamado Ezequias. 2 Crônicas 32, 24, redobre a sua atenção. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente. O cara pegou uma doença, que não é mencionada na Bíblia, mas ele é uma doença para a morte. Ele pegou a doença, ele tinha poucos dias de vida. E olha o que ele vai fazer. E orou ao Senhor, o qual lhe falou, e lhe deu um sinal. Então, ele ora a Deus, Deus fala com ele, e ele é recuperado. Amém? Ele recebeu o que pediu, sim ou não? Sim. Olha o versículo seguinte agora, olha como começa. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício
que o Senhor lhe havia feito. Mas que história é essa? Se eu pedi, Deus me deu? Eu pensei que parava aqui. Ponto final. Mas aqui existe um versículo no Velho Testamento que fala que Deus tinha uma expectativa de que Ezequias correspondesse ao benefício que recebeu. E nessa expectativa que foi frustrada, vai falar o porquê que ele não correspondeu. O versículo continua e diz assim: porque o coração de Ezequias se exaltou. Gente, ao longo da minha caminhada eu vejo o povo de Deus pedindo coisas para Deus, Deus dando, e depois que dá, o coração se exalta. O coração se exalta. Eu vejo pessoas ao longo da minha caminhada que estão sempre diante de um balcão, pedindo, e muitas vezes, isso é até um mistério, Deus dá aquilo que a gente pede, e quando a gente recebe, o coração se exalta por coisas materiais, se exalta por coisas visíveis, e se exalta muitas vezes dentro de uma família, por causa dos filhos que tem, por causa do... O orgulho ronda o coração. Por isso, vou terminar o versículo: veio sobre ele a ira de Deus. Queridos, aquele que alcançou um benefício do Senhor, agora estava recebendo de Deus a ira de Deus, porque no meio do caminho não correspondeu Ezequias ao benefício que havia recebido. Diga para quem está perto de você o nosso tema dessa manhã novamente: Deus espera algo de você. Pastor, eu não sei o que Deus espera de mim. Não, eu estou aqui para isso. Então eu vou te dar alguns pontos aqui. Amém? Primeira coisa, Deus espera de nós gratidão. Antes de Deus falar com Gideão, Deus manda um profeta para falar com o povo. E olha o que Deus fala no versículo 8 de Juízes 6. Enviou o Senhor um profeta e disse: assim diz o Senhor, do Egito eu vos fiz subir. Olha o que Deus fez: eu vos tirei da casa de escravidão, eu vos livrei da mão dos egípcios, eu vos livrei da mão de todos dos que vos oprimiam, eu expulsei os inimigos diante de vós, e a vós dei esta terra. Deus deu, eu dei, eu livrei, eu dei, eu livrei, eu dei, eu livrei, eu dei, eu livrei. E o que eles fizeram? Não precisamos mais de Deus. Agora eu vou na força daquilo que Ele me deu e na força daquilo que Ele me livrou. Queridos, nesse versículo o Senhor refresca a memória de Israel. Olhem o quanto eu fiz por você. E eu gostaria de nessa manhã tirar os escombros da sua memória e te perguntar: o que Deus já fez por você? O que Deus já fez? O que Deus já fez por você? Se você não tiver uma resposta definida, porque são tantas coisas, então eu encaixo a segunda pergunta: onde está então nessa manhã o teu altar de gratidão? Não, pastor, eu quero agradecer, é que eu estou pedindo algo que ainda não aconteceu. Quando acontecer, olha, eu quero agradecer. Tá, e pelo que já aconteceu? Então, a gente, queridos, a gente chora, a gente se desespera, a gente ora, a gente busca até receber. Quando recebe, acabou, esquece de Deus. E vamos para o próximo ciclo. Quando tivermos um outro problema, nos lembramos que existe um Deus. Reclamamos muito mais do que agradecemos. Pedimos 1000 vezes mais do que adoramos. A maioria de nós aqui já se ajoelha pedindo. Antes do joelho encostar no chão, já pediu umas 3 ou 4 coisas. Fala, vou orar. Antes do joelho encostar lá embaixo, já soltou uns 3 ou 4 pedidos. Porque nós chegamos diante de Deus com o catálogo, né? Já, catálogo nem usa mais, né? Quem lembra do catálogo da Avon?
Ninguém lembra? Ninguém lembra do catálogo da Avon? Abria ali e aí você ia na vendedora já com o pedido definido. É esse aqui, ó. E se ela mandasse errado, dava um problema sério. E normalmente mandava. Então, queridos, parece que a gente se ajoelha diante de Deus já com o catálogo aberto e circuladinho e com o teu nomezinho. É esse aqui que eu quero. Tu não tem a opção de me entregar outra coisa. Porque para mim, o que eu quero é isso aqui. Está na hora, querido, da gente desenvolver uma cultura de gratidão. Posso ler o Salmo 100, versículo 4 para você? Diz assim: entrai pelas portas com gratidão e em seus átrios com louvor, bendiga o santo nome do Senhor. Agora, vamos ser sinceros, você entrou pelaquela porta agradecendo nessa manhã? Não, pastor, eu estou tão empipinado, o negócio está tão louco, que eu cheguei, eu nem sei como eu cheguei. Eu estava dentro do carro, agora já estava aqui dentro. Parece que eu estou pisando assim, e eu preciso da bênção de Deus. Já chega com o pires na mão, já chega, e a palavra diz: entrem pelas portas dele com gratidão. Ele está falando de um coração, agradeça. Vamos, quem topa fazer um voto aqui comigo? Amém? Quem topa fazer um voto? Levante sua mão aí, não pode ser voto de tolo. Vamos fazer um voto de nessa semana nós orarmos todos os dias. Amém? Você vai tirar um tempo de oração. Amém? Quem faz esse voto comigo, diga amém. Segundo, para encaixar com esse, você não vai pedir nada essa semana. Amém? Tudo certo? Olha para o lado. Alguém morreu aí perto de você? Não, porque não morre. Pastor, se eu não pedir, eu não sei orar. Então você veio no lugar certo nessa manhã. Eu só sei orar se eu pedir. Uma semana eu vou tirar um tempinho de oração e não vou pedir. Você vai ver que o primeiro dia vai ser tão esquisito. Você vai dizer, parece que está faltando alguma coisa. Deus precisa me ouvir. Porque senão Ele não vai saber. Queridos, em nome de Jesus, faça esse voto comigo nessa manhã. Mesmo aquilo que você precisa e ainda não aconteceu, já agradeça, como se tivesse acontecido. Ana estava diante do Senhor, uma mulher estéril, sendo motivo de chacota dentro de casa, e ela estava orando, e aí o profeta, vocês conhecem a história, o profeta Eli chega e diz para ela: vai para casa, porque no tempo determinado da vida você vai dar um filho. Eu pergunto para vocês, ela saiu dali grávida? Não. Mas a Bíblia diz no versículo seguinte: então o seu semblante mudou, se alimentou, e ao tempo determinado da vida, o Senhor lhe deu o único profeta, sacerdote e juiz, os três juntos, Samuel, filho de Ana. Mas ela tinha a palavra de que receberia, e mesmo sem ter recebido, mudou o semblante. É um semblante de gratidão. Amém? Depois você lê na sua casa o Salmo 136, que dá vontade de comer de colher. Diz assim, só vou citar alguns versículos: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, repita comigo, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque... Vamos trocar benignidade por bondade, que eu estou vendo que está dando um trava-língua aí, né? Vamos trocar por bondade? Está na Bíblia, mas vamos trocar por bondade? Vamos lá? Louvai aquele que só faz maravilhas, porque a sua bondade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez dois grandes luminares,
Aquele que fez o sol para governar o dia. Aquele que fez a lua para governar a noite. Aquele que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua bondade dura para sempre, e nos remiu, nos libertou, nos livrou dos inimigos, porque a sua bondade, aquele que dá mantimento para toda a alma, porque a sua bondade dura para sempre. E para a gente terminar, louvai ao Deus dos céus. Vamos juntos? Porque a sua bondade dura para sempre. Levante a sua mão e diga: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pastor, Deus espera algo de mim? Sim, Deus espera gratidão, mas Deus também espera obediência. Olha o que Deus vai falar em Juízes 6:10. Eu sou o Senhor vosso Deus, não tenham medo diante dos deuses dos amorreus, mas ao invés disso, vocês não deram ouvido à minha voz. Deus falou, e eles não obedeceram. Queridos, Deus fala e espera que a gente atente para aquilo que Ele está falando. Se Ele nos direcionou, é para que a gente siga o caminho. Obedecer. Que palavrinha simples, mas difícil. Olha o que Deus vai falar em Deuteronômio 5, versículo 29. Olha como Deus fala. Quem dera. Isso fala do que, gente? Fala de uma expectativa. Quando você fala assim, quem dera eu estivesse lá na praia. É uma expectativa, sim ou não? Quem dera eu estivesse de férias. Quem dera, é uma expectativa. É dessa expectativa que eu estou pregando nessa manhã. Olha o que Deus vai falar. Deuteronômio 5:29. Quem dera o meu povo tivesse sempre o coração à disposição para me obedecer. E a todos os meus mandamentos. Se assim eles fizessem, tudo iria bem com eles e com os seus filhos para sempre. Gente, esse versículo aqui, a Bíblia é tremenda. Uma expectativa de Deus dizendo: quem dera você me obedecesse, e se você me obedecesse, tudo iria bem, não só com você, mas com todos os seus filhos. Até quando? Para sempre. O que quebra o nosso relacionamento é a desobediência. Incrível como estamos dispostos a pagar um preço pelo milagre. Não, eu vou pagar o preço por um milagre. Se eu estiver aqui na igreja e orar ajoelhado das 7 às 7, nem que tenho que amputar as minhas pernas no final, eu pago esse preço para alcançar o meu milagre. E às vezes Deus diz: obedeça apenas isso aqui, ó, e isso aqui, e deixa comigo. E a gente diz: não, isso aí não dá para obedecer. É incrível como a gente não obedece nas coisas simples. Às vezes, a obediência que Deus pede é tão pequena que nós subestimamos a importância dela. Por isso, obedeça também nas pequenas coisas. Deus espera algo de nós. Deus espera arrependimento. É interessante, queridos, que o que Deus faz com Gideão é pedir a Gideão que tirem todos os deuses a Baal que havia em cima dos montes e que pertenciam ao pai de Gideão. E o que ele vai fazer é derrubar todos esses deuses, ele vai queimá-los e ele vai levantar um altar de arrependimento. Ele destrói o altar que o pai tinha construído e ele constrói um altar para Deus. O diabo só está fazendo isso porque muitas vezes existem coisas na nossa vida das quais nós não nos arrependemos. Então posso dar uma palavra pastoral com muito amor nessa manhã aqui? Converse com Deus, se arrependa dos seus pecados, feche a brecha. O pecado é como uma escora que impede a porta ser aberta.
quantas coisas nós podemos viver, mas existe uma escória na porta, chamado pecado, e Deus espera de nós arrependimento. E eu gosto de tratar arrependimento como substituição. Olha o que Deus pede para Gideão: arranca o altar aos outros deuses e constrói um para mim. É se arrepender daqueles, mas levantar aquele que é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Deus espera de nós confiança. Receba essa palavra: confie em Deus, porque Deus nunca falha. Se Deus te der uma direção, Ele estará com você até o fim. E posso falar bem da verdade para você: as grandes vitórias só estão lá na linha de chegada. As grandes vitórias só estão lá na linha de chegada. Confiança em Deus, queridos, não é confiar quando tudo está dentro do seu planejamento. Confiança em Deus é permanecer firme na meta que Ele estabeleceu, mesmo quando tudo ao seu redor diz não. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Lembra o que Ele disse para Jeremias no capítulo 1? Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Confiamos em Deus, querido, igual emprestamos o carro para amigo. Já emprestou carro para amigo? Não. Você empresta o carro assim, o cara sai, você fala: Jesus, ele vai esticar a segunda até o motor sair pelo porta-mala. Ele vai fazer uma curva, esse pneu não está... Você fica naquela. Você emprestou, mas você fica naquela. Não vou falar de quando o marido, quando a mulher pega o carro, nem nada disso. Mas poderia citar o caso do meu pai e de minha mãe, quando minha mãe, lá na década de 90, tirou a carteira de motorista. E a minha mãe saía com o carro, e o meu pai ia para o quarto orar. Era uma benção. Impressionante, ele se lançava e dava para ouvir o seu alto clamor. Depois, mais tarde, fui descobrir por quê. Mas, é aquela história: eu te dou, Jesus pega aqui, Senhor, é teu o plano. Ele pega e você segura na outra ponta, né? Você fica naquela guerra. Aí Jesus disse: ok, obrigado, eu vou fazer. E quando Ele puxa, você vai junto com a mão e diz assim: não, mas isso aqui, ó, o que o Senhor vai fazer nisso aqui mesmo? Antes do Senhor falar, porque é que eu estou mais por dentro do assunto. Quantos de nós, queridos, não confiamos no Senhor? Então receba essa palavra nessa manhã, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus espera, e a palavra cuidado de nós, ela vem do grego, que diz: Ele chega antes de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele chega primeiro. É isso que significa o versículo. Mas Deus também espera de nós dinamismo. A Bíblia me faz crer que Deus não tem tolerância à preguiça. Amém? Onde estão os preguiçosos? Digam amém. Vocês estão espertos hoje, né? Juízes 8:4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, e já estavam cansados, mas seguiam perseguindo. Eu amo isso aqui. Já estavam cansados, mas seguiam perseguindo. Estou cansado, mas estou de pé. Estou cansado, estou fadigado, mas como eu ainda não cheguei no final da carreira, eu estou caminhando, eu estou andando. Não se acomode com a primeira vitória, se mantenha na posição, porque eu estou falando para uma porção de gente aqui, que quando recebe algo de Deus, relaxa, acabou, acha que não precisa de mais nada. O dinamismo significa continuar rumo ao alvo, saber onde você pretende chegar. E para ser bem sincero, Deus odeia a preguiça. Você quer falar isso para alguém nessa manhã? Não, né? Quem conhece o versículo mais famoso a respeito de preguiça? É em Provérbios 6,6. Vamos lá? Vai ter com preguiçoso. Onde estão os crentes formigas? Amém? São melhores, né? É um parâmetro aqui. Agora olha o próximo versículo pelo lado espiritual, tá? Estou falando de coisa espiritual. Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja
e nada consegue, mas o desejo do diligente é amplamente satisfeito. Eu ontem li uma frase do pastor Josué Valandro, achei fantástica. Ele diz assim: o motivado ganha do inteligente. Você pode ser inteligente, você pode ter uma mente brilhante, mas a pessoa motivada ganha até do inteligente. Se você tiver motivação, se você for uma pessoa que realmente não tenha pacto com preguiça, e eu estou falando de coisas espirituais, se você não tiver preguiça, você vai alcançar o que muita gente não alcança. Muitos de nós começamos e não terminamos. Na primeira luta, desanimamos. Na primeira crítica, vamos embora. Aliás, esse negócio de crítica, se você se mover por isso, você não faz absolutamente nada. Mas eu gostaria de fazer um exercício bem simples aqui com você. Procure aí na sua mente agora lembrar de pelo menos 3 atores de filmes que você conhece. 3 atores. Lembraram? Os teus filmes, aí, os filmes que você assistiu ao longo da sua vida, tem os seus atores lá, que são o personagem principal do filme. Quem aqui lembrou de 3, pelo menos, levante a mão. Agora eu vou fazer um outro exercício. Lembre de o nome de um crítico de cinema. E levante aqui e me diga. Um crítico de cinema. Você não lembra de nenhum. Porque quem critica não é lembrado. Mas quem faz, entra para a história. Então, meu irmão, critique menos e faça mais. E entre para a história e cumpra o teu propósito e levante o seu legado, porque a sua vida está passando diante dos teus olhos. Levante e faça, ao invés de ficar sentado criticando, porque quem critica nunca será lembrado. Além do mais, o crítico é chato demais. Jesus Cristo, eu não aguento. Chega perto de uma pessoa, o cara está criticando, aí chega de novo, criticando, eu não aguento. Eu digo, cara, tu é igual, a tua conversa é igual uma espada, chata e longa. Mantenha o foco, siga em frente e permaneça onde Deus te plantou. Quem diz amém? Estou quase terminando. Deus espera de você uma oferta de sacrifício, até que eu volte e traga o meu presente. Eu acho interessante que o presente que ele trouxe foi um cordeiro assado, pães e um caldo. Mas deixa eu lembrar vocês. Os rebanhos estavam sendo saqueados. Sim ou não? Eles roubavam toda a comida. Sim ou não? Mas é incrível como ele deu essa oferta para o Senhor. É incrível como na primeira dificuldade que temos, nós comprometemos a nossa disposição de ofertar. E eu não estou falando só da casa de Deus, não, mas de um coração que de fato ame ofertar, que ame fazer a diferença, ainda que isso te custe algum sacrifício. Queridos, quando eu digo ter um coração que oferta, não só na casa de Deus, mas também na nossa vida particular. Há uns dias atrás eu entrei dentro de uma farmácia. Eu vou falar isso aqui para a edificação de alguns. Entrei dentro de uma farmácia, vou contar só esse ponto isolado. E eu levei lá, eu cheguei no balcão e falei com o atendente, falei, eu preciso de tal medicação. E enquanto ele estava vendo no seu computador, chegou uma senhorinha, uns 3 metros de mim, e começou uma conversa com o atendente que estava atendendo ela lá. E a conversa dela era, olha, eu tenho essa receita, eu tenho 2 remédios, mas antes que ele falasse o preço, ela falou, eu só vou levar um. Qual dos 2 é melhor? E o atendente disse para ela, não tem nada a ver um com o outro, não é um que é o melhor. Um é para inflamação, e o outro é para dor. E ela disse que estava com uma inflamação no joelho e tal, e ela disse assim, então eu vou levar o de inflamação, porque eu estou com muita dor. E o atendente falou, então a senhora tinha que levar o da dor.
E aí ele foi e falou, não, mas eu vou abrir aqui para a senhora para ver os preços. E aí ele falou ali o preço de um, o preço de outro. Ela falou, não, não importa, eu vou levar esse mais barato. A essa altura, o Espírito Santo estava de braço cruzado, olhando para a minha cara, falando, você vai abençoar ela ou eu vou chamar outra? Você vai fazer alguma coisa ou some daqui que eu vou trazer outro aqui? E eu disse, é verdade. Que privilégio essa oportunidade, Senhor. Hoje de manhã, quando eu orei, eu pedi, Senhor, me dê oportunidade de falar do Teu nome, me dê oportunidade. E aí Jesus disse assim, não, hoje você não vai falar nada, você só vai fazer. Eu fui lá, botei a mão no ombro dela e disse, senhora, com licença, a senhora me permite pagar a sua medicação? E ela disse, meu filho, você é um anjo de Deus, que Deus colocou, que Deus levantou. Eu falei, amém. Me dá cá essa receita. E fui lá e paguei. Divide em quantas aí? Fui lá, paguei a medicação. E aí o farmacêutico falou, você quer entregar para ela? Ou eu entrego? Não, eu falei, não, entrego para ela, estou indo. E quando eu estou saindo lá na porta da farmácia, ela está lá na porta da farmácia, para fazer a gente chorar. E aí ela disse, posso lhe dar um abraço, anjo do Senhor? E eu disse, minha filha, vem aqui. E eu dei um abraço, e ela me abraçou, e ela disse, isso nunca aconteceu comigo, Deus existe. Eu disse, amém. Entrei dentro do carro e vim embora, dando glória a Deus e aleluia. Queridos, o nosso coração, e você pode ter certeza que as oportunidades que surgem, o Senhor sabe até onde você tem condição de pagar. O Senhor sabe até onde você tem condição de abençoar. Mas quando se fala nesse assunto, bom, bloqueia. Por quê? Porque o meu estilo de vida é receber. Meu estilo de vida não é oferecer. E esse relacionamento, ele é trazido para dentro da igreja. E a gente, quando qualquer coisa acontece, a primeira coisa que a gente corta, às vezes é uma oferta na igreja. Para a gente estar aqui. Talvez você tenha passado aqui um ano inteiro ouvindo da nossa assistência social e nunca trouxe 1 quilo de arroz. Não, isso aí, deixa que os outros levam. Queridos, são oportunidades que nós temos. Olha que interessante. Gideão estava em crise, mas para Deus ele tinha um cordeiro. Gideão estava em crise, mas para Deus ele tinha pão. Gideão estava em crise, mas para Deus ele tinha caldo. E eu gosto do caldo, porque o caldo é algo que tem que ser muito bem preparado. Então ele dedicou tempo àquilo. Ele falou, não vou dar de qualquer jeito. Eu não vou fazer aqui uma oferta qualquer, de jeito nenhum. Gideão estava em crise, mas para Deus ele tinha disposição de fazer um caldo. Por quê? Consciência de adorador. Gideão entendia que o céu nunca está em crise e que nós não somos guiados pela terra, mas somos guiados pelo céu. Para terminar, Deus espera de nós um altar de adoração. Eu amo esse versículo, Juízes 6:24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe, o Senhor é paz, Yahvé Shalom. Estão preparados para ouvir o que eu vou dizer? Ele não levantou o altar de paz depois da guerra. Vai lá ler a história. Ele levantou um altar e Yahvé é paz antes da guerra. Porque quando nós estamos no propósito de Deus, nós temos paz até nas guerras. Que coisa tremenda. Reverenciamos, queridos, o culto ao Senhor. Na minha vida eu tenho um altar de adoração. Respondam. Oração, leitura da palavra. Ou fazemos um culto de conversas paralelas. Um lugar de preocupação com a vida do outro. Lugar para checar o WhatsApp, o Face, para receber uma ligação.
Nós tivemos um evento aqui um tempo atrás, onde a igreja superlotou. Não tinha mais espaço para mais ninguém. E depois a gente foi dar uma olhada nas fotos e tudo, e para a gente ter uma ideia de como tinha ficado, nós estávamos programando algo para fazer com essas imagens. A gente abriu as câmeras de segurança da igreja. E quando essas câmeras foram abertas, para a gente ver aquele momento do culto, se daria para usar, porque elas ficam nos cantos. Tem a central aqui, mas câmeras no canto. Você já deve ter reparado, tem câmera em tudo quanto é lugar. Mas eu fiquei chocado com uma imagem que eu vi. Naquela noite, a igreja estava super lotada, tinha muita gente visitando, e muitos de nós. E quando eu fui ver uma imagem da câmera do momento, eu descobri que no momento da palavra, devia ter umas 20, 25 pessoas, com o celular, por trás da cadeira, vendo suas redes sociais. Pergunto para vocês, qual o sentido disso? Se você tem que responder o teu WhatsApp na hora do culto, existe um problema seríssimo nisso. Se você não consegue ouvir uma pregação, se você não consegue, você tem que dar uma olhada, queridos, checar o WhatsApp, Facebook, receber ligação. Será que nós estamos realmente num ambiente de adoração? Adore a Deus e faça da sua vida um culto, porque Deus é digno de ser adorado e entronizado. Deus espera algo de você: gratidão, obediência, arrependimento, confiança, dinamismo, oferta de sacrifício, altar de adoração. E eu vou terminar dizendo o seguinte: todo lugar que Abraão passou, grave bem isso, todo lugar que Abraão passou, ele levantou um altar a Deus. Todo lugar. Isso fala de todas as áreas da vida de Abraão. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele levantou um altar lá em Siquém. Depois você vai ver que ele levantou um altar entre a cidade de Ai e Betel. Você vai ver que ele levantou um altar em Hebrom. Você vai ver que ele levantou um altar em Moriá. Ele só não levantou altar num único lugar. Um único lugar. No Egito. E onde ele não levantou o altar, a sua descendência foi feita de escravo mais de 400 anos. Onde ele levantou um altar, são lugares de bênção. O único lugar que ele não levantou um altar foi quando ele passou no Egito. Você acha que isso é uma coincidência? A gente pega áreas da nossa vida e nós levantamos altares. Eu quero levantar um altar lá na minha casa, eu quero levantar um altar na igreja, eu quero levantar um altar no meu círculo familiar, mas aí você não levanta lá no seu trabalho. Lá deixa quieto, porque lá é um engolindo o outro. Pois é justamente lá que acontece a queda. Outros levantam um altar de adoração a Deus no trabalho. Teus amigos do trabalho olham para você e dizem assim: poxa, esse cara é um cara honesto, esse cara é um cara de Deus, esse cara é uma bênção. Mas não levanta dentro de casa, e o altar está completamente destruído. E aí se agarra com os outros e diz: não, está tudo certo. Queridos, Abraão esqueceu de levantar um altar no Egito. Quando teve fome na terra, ele passou por lá, mas não levantou. Aqui eu não vou levantar. Seus filhos foram escravizados por mais de 400 anos no único lugar que Abraão não levantou um altar. Levante um altar de adoração dentro da sua casa, como fez Gideão, em todas as áreas da sua vida, porque Deus espera algo de você. Deus espera. E que o seu testemunho não seja um testemunho onde o próprio Deus diga:
mas não correspondeu aos benefícios que recebeu. E que benefício você recebeu? O Senhor nos diz nessa manhã: eu entreguei o meu próprio filho. Quer amor maior do que esse? Que o veredito da sua vida, o resumo da sua vida não seja: mas não correspondeu ao que recebeu do Senhor. Porque se você acha que essa frase é o final, não é. O final é: por isso a ira de Deus se acendeu. Chegará um momento em que a ira de Deus se acenderá, porque ou contra aqueles que não corresponderam. Eu quero que você fique de pé, por favor. Redobre sua atenção, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga amém. Amém. Escute agora então. Então me invocareis, e ireis, e orareis, e eu vos ouvirei. Escute agora. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E olha que lindo: e então serei achado de vós, diz o Senhor. Senhor, eu quero esses pensamentos de paz, eu quero esse fim maravilhoso, eu quero isso que tu tem a meu respeito. Então me invoca, ora, me busca de todo o coração, porque eu, o Senhor, espero algo de você. Nós vamos cantar, mas antes eu gostaria só de te provocar com o Salmo 116, versículo 12, que é uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu acho que nessa manhã, de tudo que eu preguei aqui, existe algo que você já pode fazer: um altar de gratidão e um altar de adoração. Amém?